Insistentemente, Satanás procurou persuadir, quer convencer, o mestre no deserto. Ele sabia que Jesus sentia fome após ter jejuado por 40 dias e disse-lhe que transformasse pedras em pães. Também o transportou até o pináculo do templo em Jerusalém, para que se precipitasse e de lá e fosse socorrido pelos anjos do Senhor. Depois, do alto de um grande monte, mostrou-lhe os reinos deste mundo e as suas glórias, dizendo ao Filho de Deus que seriam seus e ele o adorasse. Mateus 4, do verso 1 ao 11. Nessa primeira parte, irmãos, a gente vê que Satanás fez o que com Cristo? Tentou convencer ele, tentou persuadir ele, que então viesse a fazer o que o próprio inimigo estava fazendo com que Cristo aceitasse. O que eu disse aqui na segunda-feira, irmãos, e vale ressaltar aqui, eu lembrei disso aqui hoje cedo, que ninguém na capacidade humana tem condições de resistir ao diabo, achando que na força do braço as pessoas vão conseguir, vamos dizer assim, eu vou vencer o maligno com o meu entendimento, com a minha força do braço. Não tem. E o que eu falei na segunda-feira, eu lembrei hoje cedo e quero aqui repetir para você. Só poderemos resistir ao diabo se nós estivermos firmados na palavra, sobre a palavra. Com a palavra de Deus nós temos condições de então resistir ao diabo. Aí você vai ver, irmãos, Jesus usou o que para vencer o diabo? A palavra, Veja que o inimigo vinha com a palavra e com a palavra Jesus resistia, Jesus estava vencendo ele com a própria palavra. Então não adianta eu e você achar, eu sou forte demais, na força do braço ou no meu conhecimento, eu vou dar um chega para lá no diabo. Não tem, irmãos, não tem condições. Cuidado, na lição de segunda-feira fala sobre isso. Cuidado você achar forte demais e na primeira oportunidade o diabo vai e passa rasteira na sua vida. Não tem aquela pessoa que diz assim, eu nunca vou cair nesse pecado, eu nunca vou errar dessa maneira. A pessoa se acha com capacidade humana para resistir, sendo que na primeira oportunidade o diabo usa, irmãos, qualquer circunstância, pessoas, e faz cair. Conheci várias pessoas que diziam, esse mal eu não erro, eu não peco, essa ação do diabo ele não me vence. Só precisou de uma oportunidade e grande foi a queda, irmãos, porque a pessoa estava se apoiando na sua força, estava se apoiando no seu conhecimento. E a gente vai iniciar agora o segundo parágrafo lendo exatamente isso, o que o missionário escreve. Vamos ler agora? No entanto, Cristo frustrou todas as tentativas do diabo usando, vamos mudar, a palavra de Deus. Você quer frustrar, você quer vencer o maligno, o diabo? Use a palavra de Deus. E todos nós, cientes de nossa posição no Filho de Deus, podemos fazer o mesmo. João 1:12, verso 13. Para desarticular as tentações do inimigo, é preciso crer na palavra de Deus, que operará eficazmente quando a confessamos em o nome de Jesus.
somos os responsáveis pelo nosso sucesso. É preciso que, uma vez sujeitos ao Senhor, enfrentemos o maligno para que ele bata em retirada. Não sou eu quem está falando, é a palavra que nos orienta a agir desse modo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Resistir ao diabo é simples, basta que, destemidamente, diante dos seus ataques. Quais são os ataques do inimigo? Com sintomas de doença, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado. O que nós devemos fazer, igreja? Devemos repreender o mal em o nome do Senhor. Na hora da determinação, na hora que a gente está repreendendo, o que nós devemos fazer? Exigir que o inimigo cesse e de nos perturbar e nos deixe a nossa vida. Amém. Vamos entender isso aqui. Veja que a parte final aqui está falando, irmão, sobre resistir. Eu até comentava isso semana passada. A gente precisa primeiro estar na obediência a Deus, obediência à palavra. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos então firmamento na palavra, nós estamos sobre a palavra e com a palavra nós temos capacidade que vem de Deus para resistir ao diabo. Agora outra coisa que o missionário coloca aqui, inclusive até ontem eu ministrava lá no culto do Mário Reiter, algo muito importante que eu falei, olha, até mesmo o Senhor confirmando, que confirmação, porque o que eu falei ontem eu não tinha lido isso aqui hoje, isso aqui eu li hoje, e a gente vê que muitas pessoas perderam a sensibilidade da determinação, pessoas que eram sensíveis à fé e viviam uma vida, irmãos, determinante. Veja que no passado, não um tempo tão longe, mas no passado a igreja, nós tínhamos a prática de dizer, está amarrado em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, esse problema no casamento vai cair por terra, esse mal que quer esfriar minha fé, eu não aceito. Isso é determinação. Mas a igreja, irmãos, tem perdido essa essência. A igreja tem perdido essa sensibilidade, onde a gente acha que tudo é normal agora. Agora a gente acha que tudo é porque, não, o mundo está diferente, as coisas estão diferentes, e não é mais bem assim. Em Hebreus a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. O que eu entendo aqui, irmãos? Que Deus não mudou. Se Ele operou no passado e operou, livrando, libertando, curando, transformando vidas, quando a igreja, quando nós determinávamos, por que hoje Ele não opera? Ele não mudou, claro que Ele opera. O que está faltando é que a gente parou de determinar. Vamos ler novamente aqui essa parte. Nós devemos repreender o mal em nome do Senhor, exigindo que o inimigo cesse de nos perturbar e deixe a nossa vida. Amém. Ontem Deus me fez lembrar por que nós perdemos a sensibilidade, por que, irmãos, deixamos de determinar. Lembra que Jesus disse que o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Por aumentar o pecado, por aumentar a iniquidade, muitas pessoas perderam essa sensibilidade da determinação. Nós temos que, irmãos, ter uma vida de determinação. Nós temos que ter uma vida, irmãos, que no passado você usou essa vida de determinação e funcionou.
Você deve usar hoje também, amanhã também, e os dias seguintes também, e vai funcionar. Determinávamos, irmãos, a libertação, a cura, a mudança na vida das pessoas, isso acontecia. Por que não acontece hoje? Porque está faltando isso novamente. E que a gente possa, irmãos, com essa orientação, a lição de hoje, que a gente possa, na oração, dizer a Deus: Senhor, restaura aquela vida de determinação que um dia eu tive. Restaura, Senhor, aquela fé ativa que em outro tempo eu determinava, eu exigia a saída do maligno. Eu não sei o seu caso, irmãos, eu contei lá na igreja lá ontem, que eu vivi um tempo, não tão longe, que as pessoas às vezes chamavam a gente de fanático. Agora tudo tá amarrado em nome de Jesus, queima Jesus. Não sei se você pegou essa época, qualquer coisinha você dizia: tá amarrado, tá repreendido, queima Jesus, esse mal não aceito, esse problema vai cair por terra. Irmãos, isso quantas vezes funcionou? Funcionou. E se a gente voltar a exercer a determinação, o que vai acontecer? Vai funcionar de novo, porque Jesus não mudou. A palavra do Senhor diz que Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Amém. Esse é o curso de hoje, a lição de hoje, é o resumo de como resistir ao diabo. Amém, igreja? Vamos aqui agora para a leitura que eu quero fazer com a igreja. Salmo 133, o verso de número 1. Esses dois versículos hoje, assim, eu li de uma forma que eu nunca tinha entendido antes. Eu falei: meu Deus, que direção que o Senhor nos dá no dia de hoje. Porque eu fiz uma pergunta cedo para Deus, assim, porque nós temos, irmãos, pensa, às vezes a gente cria na nossa cabeça que é o lugar da bênção. Entenda o que eu quero dizer aqui? Às vezes eu pergunto para você: qual que é o lugar da bênção para você? Para mim, logo assim, os espirituais, vão dizer: a igreja é o lugar da bênção. Não, minha casa é o lugar da bênção. E aqui, irmãos, esse versículo vai nos trazer uma clareza tão grande, apesar da gente já saber que não é o lugar físico, mas esse versículo vai nos apontar aonde é que o Senhor tem nos abençoado. Porque eu li hoje o versículo 3 de forma diferente, que eu nunca tinha lido. Eu quero ler com você, para você entender comigo aqui o sentido dessa palavra de hoje. Vamos ler verso 3, depois a gente volta para o 1. Salmo 133, verso 3. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Agora, igreja, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos destacar essa frase aqui, a declaração. Vamos lá, igreja. A partir da palavra ali. Leia comigo. Ali o Senhor ordena a bênção. Pode ser melhor. Posso ouvir sua voz? Já que eu não estou ouvindo o microfone, né? Vai lá. Ali o Senhor. Amém. Só isso. Ali o Senhor ordena a bênção. Eu perguntei para Deus: ali aonde, Senhor? É a igreja? É a minha casa? Não, irmãos, lendo assim, não dá para entender que é um lugar físico, embora é óbvio que pareça um lugar físico, mas Deus não está falando do lugar físico. Se você pegar a sequência do versículo 1, 2 e 3, você vai ver que Deus não está falando do lugar físico. Para a gente ler o versículo 1, vamos repetir novamente só essa parte. Ali o Senhor ordena
a bênção. Eu vou resumir, tá? Ali Deus abençoa. Ali existe bênção. Agora, ali aonde? Versículo 1. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Existe sim, irmãos, um lugar da bênção, mas não é um lugar físico. Não estou falando necessariamente aqui do lugar físico. A gente está agora, irmãos, na luz da Escritura. O Senhor está dizendo: o lugar da bênção é aonde existe unidade. O lugar da bênção é onde os irmãos estão vivendo em união. Eu vou repetir. Repita comigo, por favor. Diga: o lugar da bênção é aonde há unidade. O lugar da bênção é aonde existe união entre os irmãos. Então aqui já veio a revelação da palavra. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali aonde? Ali aonde existe união. Ali aonde existe unidade. Ali aonde, irmãos, as pessoas estão unidas, Deus abençoa. Tem sentido ou não tem, irmãos? Juntando aí os dois versículos. Ali o Senhor abençoa. Ali aonde, Senhor? No lugar de união. Agora, eu estava falando para a igreja hoje, 3 lugares que a gente logo imagina quando se fala união: família, trabalho, igreja. Embora tenha outros, logo a gente pensa nos 3: união na família, união lá no ambiente de trabalho, união dos irmãos da igreja. Irmãos, você já parou para observar que uma das coisas que o inimigo vem tentando, com muita força mesmo, é fazer destruir a união, é fazer acabar com a unidade, é fazer com que as pessoas, irmãos, vivam divididas, desunidas. Você já percebeu, irmãos, que as pessoas estão perdendo, vamos dizer assim, a oportunidade de desfrutar do melhor que a união pode, assim, promover na vida dela? Porque Deus está falando que, irmãos, quando tem união, Ele abençoa. Quando tem unidade, Deus abençoa. Eu vou pegar aqui a palavra de Mateus 12, depois a gente vai voltar aqui para o Salmo 133, Mateus 12, o verso é o 25. O lugar da bênção, onde é, igreja? O lugar da bênção é o lugar onde existe união. Aonde tem união, tem a bênção. O lar que é unido, ali abençoado é. A empresa que tem união, ali a bênção está naquele lugar. A igreja que tem união, unidade, irmãos, ali está a bênção. E o inimigo, o diabo, você concorda que o diabo, irmãos, conhece a Bíblia? Satanás? Conhece, sabe? E por saber, por isso que ele está investindo fortemente, para que haja desunião. Porque ele sabe, irmãos, uma casa unida, um trabalho unido, uma igreja unida, é uma igreja fortalecida, onde não vai ter rompimento. Porque Jesus conta aqui nessa parábola, nesse conto aqui, que um reino, uma casa desunida, o que acontece? Essa casa é devastada, ela é destruída, ela não permanece em pé, ela cai. Então muitas são as pessoas que estão vivendo, irmãos, de forma desunida, e por isso que existe áreas da vida que está em uma grande destruição. Vamos ler?
Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Para por aí, já dá para entender que reino, casa, lugar onde há mais de uma, duas pessoas, se tiver divisão, esse lugar é o que, igreja? Devastado. O que é devastado? É destruído, né? Ou seja, não tem estrutura para permanecer em pé. E aí diz mais: e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não permanecerá em pé, não permanecerá firme. Agora, irmãos, veja se tem ou não tem, né, sentido o que a gente está lendo aqui. A união, quando a gente vive unido, Deus está abençoando, Deus abençoa. Eu atendi um caso recente e a pessoa dizia assim: fulano é bom demais, essa pessoa é uma pessoa ótima, justa, honesta, é uma pessoa do bem. Olha só, irmãos, mas isso não é suficiente. O que eu estou contando aqui, eu contei de manhã e à tarde, mas não é suficiente, irmãos, ser do bem, fazer as coisas boas, ser justo. Se não tiver união, não tem a bênção. E aí, o caso aí desse relato que eu estou contando, a pessoa disse assim: mas olha, é uma pessoa excelente, mas a gente não é unido, está faltando, eu não aguento mais. Olha só, igreja, entenda situações que muitas são provocadas por causa do que, igreja? Desunião. As pessoas estão, divididas, cada um por um canto, cada um por um lado. Não, irmãos, só vai ter bênção se tiver união. União familiar, união lá no trabalho, união na igreja. É a palavra que Deus está falando conosco hoje. O lugar da bênção, ali o Senhor abençoa. Aonde que é? Na unidade, na união. Mas Satanás, o diabo, sabendo de tudo isso, ele vai fazer de tudo, irmãos, para a gente não se unir. Você vê que o quanto é difícil viver unido, vê o quanto tem dificuldade, irmãos, de as pessoas terem ali diálogo, terem ali, conversas. Quantas são as dificuldades, porque o próprio inimigo sabe que desunida, irmãos, não tem bênção. E quando fala não tem bênção, entenda, não tem milagre, não tem vitória, não tem conquistas, não tem realização de sonhos, porque tudo isso está relacionado à bênção de Deus. Eu vejo essa palavra de hoje, irmãos, como um alerta para mim e para você. Alerta da palavra: cuidado com a divisão, cuidado com aquilo que divide, cuidado com aquilo que separa, cuidado com aquilo que, irmãos, está te distanciando, porque isso é o que o inimigo tem feito, fazer pessoas viverem próximas, mas desunidas. Entende? Já viu, irmãos, casos assim? Tem gente que está no mesmo teto, mora na mesma casa, mas como se vivesse longe. E às vezes as pessoas de longe estão próximas. Quem provoca isso? Muitas vezes o celular. É ou não é? A gente se desune com as pessoas que estão perto para se aproximar de quem está longe. Tem ou não tem sentido, irmãos? E um dos meios que isso tem acontecido, celular, onde o inimigo tem usado desse meio para então devastar, destruir.
a vida, a família de muitas pessoas. Leia comigo Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Deixou aquela tradução? Tem uma tradução que eu li, vou até compartilhar ela depois, mas está escrito assim, Paulo está dizendo, rogo-vos, pois irmãos, contrário? Volta lá, por favor. Rogo-vos, pois irmãos, que noteis os que promovem dissensão. O que é dissensão? Né? Entenda, olha só, desunião, escândalo contra a doutrina que aprendestes. Aí Paulo fala o que, igreja? Desviai deles. Agora pode pôr, por favor. Olha na tela mais próxima aí, por favor. Paulo dizendo assim, recomendo, é uma recomendação. Irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Logo, irmãos, a ideia é pensar que é pessoas. Pode ser? Pode. Mas lembra o que eu mostrei aqui? Tem gente que não sabe, irmãos, usar. Afasta. TV, internet ou qualquer outra coisa. Como eu disse, logo a gente imagina, não, eu vou me afastar do fulano, do ciclano. Mas veja que às vezes não é isso, são meios que está, irmão, sendo usado para devastar a minha vida e eu não estou percebendo. Não, quem está perto de mim ou quem está próximo, a gente olha para pessoas, mas o inimigo muitas vezes tem usado meios, aparelhos, situações para, irmãos, nos fazer ficar distante, dividido, afastado. E Paulo está dizendo, afasta, corta. Mas eu não posso. Lembra daquela parábola que Jesus disse? É melhor perder um olho. Não, lembra? Do que, irmãos, com os 2 olhos você perder a salvação. É ou não é verdade? Então é uma observação. Por isso que ele está dizendo, recomendo que tomem cuidado com aquilo ou aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. É claro, irmãos, não vamos aqui também generalizar. Claro que celulares é meio de trabalho de muita gente hoje, né? Mas veja no requisito aqui, será que não está me distanciando da família? Será que não está me dividindo no meu lar? Então a gente precisa rever, porque são coisas que muitas vezes a gente não enxerga, e quando a gente vai abrir os olhos, já é tarde demais. Muitos lares destruídos, famílias acabadas, casamento, irmãos, que se rompem, quando a pessoa vê, já é tarde demais, Então a gente precisa analisar. Voltando aqui para o Salmo 133, para a gente concluir aqui o entendimento dessa palavra. Qual é o lugar da bênção, igreja? O lugar da bênção é aonde há união, unidade, aonde existe união entre pessoas. Ali o Senhor ordena a bênção. Voltarei? Vamos ler aí novamente aqui, verso 3, a parte final. Ali
o Senhor dá ordem à bênção. Agora vamos aqui, irmãos, ver o que é essa bênção. Falei agora há pouco que seria aí milagres, vitórias, realização de sonhos, mas vamos um pouquinho mais para o espiritual. Essa bênção é a graça, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, a desunião impede o favor, a graça, a bênção de Deus em nossa vida. Às vezes você está tendo algo assim fisicamente, mas e o espiritual? Será que você tem provado do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus? Porque aqui a gente vê que o sentido é, se não tem união, irmãos, não tem a bênção, não tem o favor, não tem a graça, não tem a misericórdia de Deus. E quantas são as pessoas que estão agindo, desunião, desunidos, e assim estão vivendo sem essa graça de Deus, sem esse favor de Deus, sem essa bênção de Deus. Eu quero dizer para você, como serve para mim, irmãos, não vamos permitir que a nossa casa, que o local de trabalho, que a nossa igreja venha, vamos dizer assim, viver nesse espírito de divisão, de desunião. Alguém pode dizer assim, mas eu não posso fazer muita coisa. Uma vez eu ouvi alguém dizer isso pelo Brasil. O Brasil com toda essa ruína, destruição, Aí a pessoa fala assim, eu não posso fazer tudo pelo Brasil. Faça a sua parte, já vai ser o suficiente. Se cada um fizer a sua parte, irmão, não já vai ser um avanço? É a mesma coisa para a união. Mas o lugar é desunido, grande é a desunião desse povo, dessa família. Faça a sua parte, comece com você. Que seu coração, irmãos, venha ter unidade, união. Não, eu não posso fazer pelos outros, mas vou fazer por mim, eu vou me unir. Irmãos, não existe dois céus. Falando aqui igreja agora, não acha a sua igreja perfeita, não existe perfeição. Outra vez, em uma cidade que eu passei, a pessoa até desviava pessoal da nossa igreja, não, porque só minha igreja salva. Aonde, irmãos? Só a igreja dela salva? Só a minha igreja vai para o céu? Não existe isso. Não tem dois céus, não tem, irmãos, dois Deus. Há um só céu, há uma só fé, há um só Senhor. Então a gente tem que se unir. Imagina, irmãos, a gente com a cara virada aqui, um para com o outro, lá no céu não vai ter isso. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa entender que o lugar da bênção, irmãos, é onde existe união, unidade, onde a gente está, mesmo com todos os defeitos das pessoas, mesmo com as falhas das pessoas, não, eu vou estar unido. Eu vou estar na fé, eu vou viver o propósito, eu vou estar de acordo com aquilo que a Bíblia tem ensinado, aquilo que a palavra de Deus tem me mostrado para estar fazendo. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, não se esqueça que esta bênção, este favor, diga esta graça, só está aonde existe a união. Irmãos, é ali, na união, que o Senhor ordena a bênção. É na unidade que ali o Senhor tem abençoado. Um lar desunido, uma igreja desunida, ou um trabalho desunido, não tem bênção. De Deus não. A pessoa pode vencer fisicamente, naturalmente, mas quando precisar ali da provisão de Deus, quando precisar ali da atuação divina, não tem bênção. Por que não tem bênção, irmãos? Porque não tem união. Amém, igreja? Para terminar, vai lá, aqui nesse versículo 3. Ali o Senhor ordena a bênção. Que você possa memorizar, irmão, isso aqui está queimando meu coração. Ali o Senhor ordena a bênção. Com toda a sinceridade, hoje cedo, quando eu li esse versículo 3,
Eu perguntei para Deus: Senhor, ali aonde? É a igreja? É minha casa? Não. É aonde existe união. Porque, irmãos, o desejo de Deus é ver os irmãos unidos. Quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Então, ali na união, na unidade, irmãos, né, na concordância, Deus ali Ele abençoa. Ali Deus manifesta a graça, a misericórdia, o poder dele para nos abençoar. Que a gente possa, irmãos, entender e levar isso para todas as áreas da nossa vida: trabalho, casa, vida espiritual, que é a igreja. Senhor, eu preciso me unir na fé, unir, né, diante do propósito. Eu preciso estar de acordo. Claro que se tiver algo fora da palavra, irmãos, você tem todo o seu direito de não estar em concordância, como eu também, né? Quando eu vejo que algo está fora da palavra, pode ser um líder meu, eu falo: opa, isso aqui está fora da palavra. Entre o líder e a palavra, eu fico com a palavra, não é verdade? Né? Então é assim que a gente precisa entender, né? O que une é a bênção, a unidade promove a bênção, a união, ela desata sobre nós a bênção. Poderia aqui falar sobre o óleo, né? O versículo 2 fala sobre o óleo. O óleo é a unção que o versículo fala aqui é a atuação, porque o óleo tem um símbolo, né, do Espírito Santo. E o versículo 2 diz que: e como o óleo que é precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então a gente pode aqui entender que quando nós temos a união, Deus abençoa, e quando nós temos a união, o óleo é derramado. Mas é o óleo desse aqui? Não, é o Espírito Santo. É o poder de Deus, né, que é ministrado sobre a nossa vida. O óleo é derramado sobre nós. Quando também? Quando tem a união, né? Quando, irmãos, estamos de acordo com a palavra. E eu creio que hoje Deus também, né, nessa concordância de fé, Deus vai ministrar sobre a tua vida uma unção especial para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Termina essa transmissão. Deus abençoe você. Fica na paz, fica com Deus.